Olá, sejam bem-vindos, boa noite. Vamos para a nossa live sobre relatório psicopedagógico. Hoje essa live foi um pedido que fizeram naquelas lives de aquecimento. Me pediram para eu dar um modelo do relatório, como eu faço o meu relatório psicopedagógico. Rio Grande do Norte, Brasília, que bacana. São Luís, seja bem-vinda, Aline. Vocês estão acompanhando a semana? Já foram dois vídeos. Ai, que bom, fico feliz. Oi, Vânia. Ó, essa live de hoje foi seu pedido também, hein? E aí, fizeram as dinâmicas? O bacana é fazer a dinâmica junto, hein? Quando for assistindo a aula, já separa o material e para vocês irem fazendo as dinâmicas juntos. Não, é bacana a gente trocar mesmo. Eu coloquei alguns modelos aqui de diagnóstico, gente, porque, na verdade, como eu sou arte terapeuta também, eu tenho dos dois lados, mas eu acho assim, algumas coisas são importantes ter no diagnóstico e outras a gente vai adaptando conforme a criança e conforme o lugar que está pedindo. Porque geralmente eu faço um mesmo diagnóstico, tanto para a escola como para os pais. Mas, às vezes, a gente se vê tendo que mandar relatório para juiz, às vezes os nossos depoimentos são solicitados em algum caso de separação, para levar também o que a criança fala, o que traz. Então, a gente tem que estar bem atenta de anotar algumas coisas que a criança traz, que isso é muito importante nesse tipo de diagnóstico. Sim, mas é um esquema bem diferente esse, né? Porque a gente vai mais na parte das habilidades do que do conteúdo em si, né? Se assimilou, não, tal. Mas que dá uma base boa para a gente, quem já trabalha como professora, já está muito familiarizada com os diagnósticos, né? Mas eu quero que vocês vão colocando aí quais as suas dúvidas em cima dos diagnósticos, tá bom? Olá. Ó, tem até em espanhol aqui, bacana. Me perguntaram se sempre é nesse esquema. A metodologia, Paula Furtado, é exatamente isso, é sempre a história com a dinâmica, e aí a junção delas que fica bacana. Oi, Érica, seja bem-vinda. Então, na verdade, agora, o relatório do psicopedagógico vai bater muito com aquilo que a gente falou no diagnóstico, né? Que nada mais é do que a gente colocar no papel, no relatório, tudo que foi analisado durante o diagnóstico. Olha, depois que eu faço o diagnóstico, para quem perdeu essa parte, eu falei que eu faço anamnese, aí eu faço 5 sessões com a criança ou adolescente, e aí, depois que eu faço essas 5, eu fecho o diagnóstico, e aí eu faço a devolutiva com os pais e algumas vezes com a escola, tá? Na psicopedagogia, geralmente eu faço sempre com a escola, eu oriento, principalmente quando eu tenho algum distúrbio de aprendizagem. Então, eu faço uma parte do relatório só com as orientações específicas que ele tem direito. Agora, quando é arte-terapia, às vezes eu percebo que o contexto está mais na casa, eu faço a devolutiva para casa, se na escola estiver tudo bem, fica por isso mesmo, está tudo bem, então não precisa fazer uma orientação direta, tá? Porque, na verdade, quando eu faço aqueles testes projetivos, que eu fiz uma aula para vocês lá, aqui no YouTube, né, para quem está no YouTube, tem uma aula que eu chamei de testes projetivos, é ali que eu faço a avaliação emocional do diagnóstico, né, eu utilizo o bestiário,
eu utilizo a dinâmica de autoconhecimento, que também tem lá uma parte do diagnóstico que é só sobre autoconhecimento. Eu utilizo muito a dinâmica do corpo que eu fiz com vocês. Aquilo é fantástico para a gente perceber a criança. A gente percebe o quanto vocês se perceberam também, né? Eu faço um diagnóstico meio formal, olha, está até o meu logo mais antigo. Mas eu coloco o meu logo, né? Então, eu ponho psicopedagoga e arte terapeuta, geralmente, ou coloco neuropsicopedagoga. Aí, eu coloco as informações básicas, o nome, a data de nascimento, a série que ele está e o colégio. E aí, eu faço uma separação. Uma parte, eu coloco o histórico inicial. Então, o histórico, eu deixo separado da parte da avaliação, ó, tá vendo? Tem uma partezinha escrita histórico, que eu apaguei aqui o nome da criança, e aqui a avaliação. Então, o que eu separo? Ah, que bom, tá tudo ok. Então, o que eu separo? Nessa parte do histórico, eu coloco com quem foi o contato inicial, se foi com a mãe, se foi com os pais, eu coloco assim, bem especificado, e o porquê que eles procuraram, né? Então, eu coloco que o contato inicial foi feito pelos pais, se foi sugestão da escola, eu coloco por sugestão da escola, porque você tem que deixar bem claro, né? Se foi uma coisa que os pais acharam que ele precisava, que é uma queixa em relação à casa, que ele não se organiza em casa, que ele não faz a lição de casa, mas na escola é tudo bem. Então, a gente tem que deixar tudo isso bem claro nesse contato inicial, né? Quem foi que veio fazer a anamnese com você e por sugestão de quem, né? Quando não foi por sugestão da escola, eu só falo que foi pedida avaliação para saber a parte do fazer um diagnóstico no desenvolvimento emocional, cognitivo e psicomotor. Aqui eu já coloco bem claro tudo que vai ser avaliado, né? Então, nessa parte. E aí eu coloco a data que ela foi examinada. Então, ela foi examinada do período de tanto a tanto, tá? Então, nessa primeira parte do histórico, eu coloco também a queixa inicial, né? Então, a queixa foi, sei lá, desorganização na escola, desatenção, a escola reclama que ele atrapalha os amigos, que ele não sabe se organizar, e a casa também percebe a mesma dinâmica. Então, eu dou bem breve mesmo, porque aqui, gente, é muito diferente daquela avaliação neuropsicológica que você precisa colocar tudo aquilo que você perguntou na anamnese, né? Que você vai repetir. Obrigada, Luciene. Que às vezes a gente termina assim uma repetição de tudo que foi dito, mas que como não foi dito para a escola, às vezes é importante quando é um neuropsicológico. Então, a gente não precisa colocar aqui a parte do parto, da mãe, tudo que a gente fez de pergunta, desse primeiro desenvolvimento nos primeiros meses de vida. Então, essa parte eu não coloco como histórico, porque aquilo só vai me ajudar ao longo do atendimento, mas não é uma coisa fundamental para ter num relatório que vai ser dado para a escola e que vai ser devolvido para casa, tá? Então, no neuropsicológico, eles colocam, né? Até para o neurologista ver toda a parte da anamnese a fundo mesmo, de como foram os primeiros meses de vida. É importante perguntar? É importante para a gente saber. Por que é importante? Porque, assim, às vezes uma anemia da mãe na gravidez pode ser a causa de uma possível dislexia, né? A anemia da criança nos primeiros meses de vida também pode ser uma das causas da dislexia. A criança que demorou para falar também já está mostrando que já teve um desenvolvimento da linguagem desde lá de trás difícil. Então, podemos olhar para a parte do transtorno de leitura e escrita. Então, tudo que a gente pergunta, na verdade, na anamnese, nos ajuda a conduzir o atendimento, mas não é necessário
aliás, fica muita coisa, para as escolas, elas gostam mais quando a gente faz uma coisa mais sucinta, tá? Com quem foi o contato inicial, isso é legal também, porque às vezes, assim, só foi a mãe, o pai já não foi, então já fica demonstrando. Algumas vezes só vai o pai, não vai a mãe. Então, vai demonstrando também essa interação familiar, como que é. A data que foi feita, então é legal para eles perceberem, porque às vezes eles já reparam alguma mudança durante o período do diagnóstico. E é importante a gente colocar aquele espaço de tempo para saber que, assim, por enquanto não estamos ainda em tratamento, mas o diagnóstico, como eu disse para vocês na outra live, não deixa de ser um tratamento, porque a gente não vai diagnosticar e deixar a criança do jeito que ela chegou. Aí, eu tenho uma parte aqui que eu ponho chavão em todas, que eu coloco tudo que vai ser avaliado. Então, assim, o diagnóstico foi feito nas áreas do desenvolvimento emocional, cognitivo e psicomotor. Então, isso já aparece ali. Aí, no primeiro momento, eu coloco como que foi o vínculo da criança com você. Então, eu coloco, às vezes, a criança tem uma atitude extrovertida, tem uma boa facilidade nos vínculos afetivos, mostrou-se aberta ao trabalho, ou ao contrário. A criança é muito introspectiva, teve que ser muito estimulada para completar as tarefas. Então, eu ponho, num primeiro momento, nessa parte da avaliação, como é que foi esse contato dela comigo, esse primeiro contato. Isso é importantíssimo, assim, para a gente registrar, para a escola saber e para os pais também, né? Então, a gente primeiro coloca essa parte de vínculo, como é que se formou. Se foi tranquilo ou se não foi tranquilo. Aí, a segunda parte que eu ponho na avaliação é a parte de concentração, né? Se durante as sessões de testagem a concentração esteve sempre presente, ou se ela teve que ser cobrada com frequência, tá? Aqui, gente, é muito legal, porque as pessoas ainda utilizam a parte falando de concentração e de atenção, como se fossem as mesmas coisas, e não é. A concentração é aquela capacidade dele fazer uma atividade com começo, meio e fim. Só que, às vezes, eu coloco que ele tem uma boa concentração nas atividades que interessam. Então, por exemplo, você pega um TDAH, se está jogando, ele está com aquele super interesse, porque o TDAH, ao contrário do que as pessoas pensam, né, que não tem atenção para nada, eles têm muita concentração para o que interessa. Então, eles têm um hiperfoco para aquilo que interessa, e o que não interessa passa batido, né? Então, ele está lá na escola, ele está mexendo lá no estojo, ele está com foco total naquele estojo, ou no que está acontecendo lá fora. E aí, o que não interessa se perde. Agora, quando ele pega uma aula, um professor que interessa, ele é aquele mais ligado, mais focado, que eles têm uma hiperconcentração, é um barato. Por isso que quando a criança, o TDAH, encontra a escola que está linkada com o ponto de interesse dele, ou a profissão, ele se dá muito bem. O que a gente tem que tomar cuidado é que, às vezes, são anos de insucesso, e aí ele termina ficando com aquela autoestima super abalada, e aí termina não percebendo, não se valorizando, e se a gente mexe com a autoestima, é complicado, né, resgatar essa criança. Muitos pais confundem professor particular com psicopedagogo. Como explicar melhor? Quando fazemos o informe, os pais não aceitam. Então, Renata, é verdade, a gente tem que deixar muito clara qual é o papel do psicopedagogo. Eu acho que quando a gente se coloca, olha, eu vou trabalhar as habilidades cognitivas do seu filho, eu vou trabalhar com tudo que não foi trabalhado até então, para ele conseguir aprender sozinho, porque já era para ele, o aprendizado tem que ser uma coisa natural, ele não aprende só no período que ele está na escola, ele não aprende só quando tem um adulto perto, né? Ele tem que estar com todas as habilidades preparadinhas para ele aprender sozinho.
Então, quando a gente explica que o que a gente vai fazer é muito mais profundo, para ele não precisar mais de aula particular, para ele aprender a ser o próprio agente da aprendizagem dele, aí eles começam a separar. Agora, gente, eu falo isso e eu mesma, muitas vezes, eu pego o conteúdo deles e eu dou uma explicada, porque a gente vai explicar de uma maneira muito diferente, né? Então, o que acontece? Eu falo que eu não vou lá, eu não sou professora particular, eu não vou ficar revisando as tarefas, mas às vezes, por exemplo, a criança que não conserva, né? O problema dela é todo na parte de lógica matemática. Então, às vezes, eu falo para elas, quando tiver alguma dificuldade maior, pode trazer a lição aqui. Então, eles levam, quando a gente vai explicar, a gente vai usar material, a gente vai usar a parte da habilidade mesmo. E aí vai ficar muito mais claro para eles. Então, eu não me incomodo, às vezes, que eles levem, não é uma coisa assim que eu falo, é proibido, tá? Se eles têm prova no dia seguinte, eles estão desesperados, eu dou uma revisão com eles. A maneira como a gente vai estudar já é diferente. Então, por exemplo, a pessoa tem a dificuldade na leitura e interpretação, aí eles falam para mim, eu vou ter prova, você me ajuda? Então, eu pego um capítulo com eles e vou falando, vou fazendo a maneira como eu sei que é a maneira que ele aprende. Então, se for uma criança mais sinestésica, eu já vou montando o mapa mental com ele, eu já vou ensinando ele a fazer o próprio mapa mental. Se é uma criança mais visual, eu já mando ela fazer um resuminho, a gente vai conversando, vai finalizando o que é mais importante, ela vai colocando, porque não importa, às vezes a gente mata 2 coelhos de uma cajadada só, né? Porque a gente termina fazendo ele ficar mais seguro, porque ele sabe a matéria, já direcionado na próprio estudo, então ele vê que é possível, né, ele entender, ele fazer um resumo, ele preparar tudo lá direitinho para estudar. Então, isso, eu acho que quando a gente deixa claro para o pai que a gente vai trabalhar com as habilidades e vai ensinar o filho a aprender sozinho, acho que o nosso trabalho já fica muito claro do que vai ser, qual é e o que vai ser feito, qual que é o foco, tá bom? A do Leonardo está bem parecida, não conhece a função do psicopedagogo, por isso confunde esse profissional com o outro. Acho que esse é um problema bastante recorrente. Exatamente. A psicopedagogia é relativamente nova, né? Se a gente for pensar em termos de profissão e tal, mas, e até de regulamentação, né? Há pouco tempo que começou a entrar, né, em trâmite. Então, muita gente não conhece mesmo, pergunta qual que é a função. Então, nós temos o direito de deixar isso bem claro. Quando eles nos procuram, falar, olha, eu vou fazer um trabalho psicopedagógico, que é assim, eu vou primeiro fazer toda uma pesquisa para descobrir a maneira como ele aprende, eu vou trabalhar com ele a maneira como ele aprende. Então, quando a gente se posiciona, a gente deixa tudo muito claro. Agora, eu não me ofendo, tem gente que fica ofendido quando o pai pede para estudar com o filho, que ele vai ter prova no dia seguinte. Gente, a maneira de estudar, a maneira que a gente vai rever com ele é totalmente diferente. Eu não me sinto uma professora particular na hora. Uma, porque, assim, as minhas técnicas que eu utilizo para ensinar gramática são extremamente psicopedagógicas, todas elas eu fui montando nesses anos todos. Então, eu dou de uma maneira tão prática que eu faço um resumo, assim, muito, muito rápido e muito efetivo com eles. Então, dá para aproveitar ainda o tempo da sessão para outras coisas. Mas quando a gente tem claro o que a gente está fazendo, a gente sabe que a gente não está dando aula particular. A gente sabe que a gente está ensinando a analisar, a sintetizar, a conservar. Então, não tem problema. Tá bom? Mas tem problema quando confundem, acho que vai levar a lição, vai fazer a lição todo dia, que você não tem uma programação. A gente tem que deixar claro para os pais que tem uma programação, né? Que tudo que foi avaliado no diagnóstico vai ser trabalhado nessas sessões. Então, quanto mais ele tem tempo, se ele pode fazer a lição em casa, se não é uma coisa...
de dificuldade, às vezes eles levam, eu falo, não, isso daqui você consegue fazer em casa tranquilo, sozinho, tal, e aí eu não mexo com essa parte. Mas quando é uma dificuldade já real deles, é muito bacana, porque a gente já ensina em loco como estudar, tá bom? Bom, depois que eu coloquei a parte de concentração, gente, aí eu vou colocar a parte de atenção. Mas a primeira atenção que eu vou falar é da seletividade de atenção. Então, existem 3 níveis, né? Tem a atenção seletiva. O que seria uma atenção seletiva? Seria quando você consegue ver um todo de uma cena ou de um texto, né? Então, por exemplo, eu contei para ele, sei lá, Chapeuzinho Vermelho. Aí, quando eu pergunto para ele do que se trata a história, se a criança tem uma atenção seletiva, ela vai falar aquele geral, né? A história de uma criança que desobedeceu a mãe, se perdeu na floresta, ela dá um todo. A criança que não tem uma atenção seletiva, ela vai dar flashes. Então, ela vai falar assim, tinha uma menina que foi colher flores na floresta, tinha um lobo mau que se fantasiou de vovó. Ele vai dando flashes sem dar um todo da cena, né? Então, aí é o segundo nível de atenção, né? Que é a atenção exclusiva. E se ele só der tópicos assim, tinha um lobo, tinha uma menina, tinha não sei o quê, tudo assim, sem estar conectado, ele tem uma atenção inclusiva, ele não percebe detalhes, ele não consegue dar um todo do texto. E eu faço essa avaliação, tanto no texto, né? Eu conto uma história e peço para ele me dar um flash, assim, né? Me dar um resumo do texto. Faço na parte também de figuras. Se eu mostro uma figura para ele, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, vai. Aqui. Se eu mostro uma figura e falo para ele o que ele está vendo, como ele me descreve, se ele tiver uma atenção seletiva, ele vai falar, são personagens da Turma da Mônica, fantasiados, ele vai dar um todo da cena, né? Se ele tem um nível intermediário, ele já vai falar, tem um castelo no fundo, o Cascão está tocando corneta. O terceiro tipo é a inclusiva. É quando só dá temas assim, sem conexão, tá? Por exemplo, aqui nessa figura, às vezes eles não têm atenção seletiva nem na figura, gente. Às vezes na figura eles falam, tem o Cascão, tem a Mônica, tem um castelo, sabe? Tudo desconectado. Então, aqui é muito importante a gente perceber essa seletividade pelo texto e pelas figuras. Eu tenho umas figuras que eu já deixo chave, assim, para minha avaliação. Eu tenho uma figura da cidade de São Paulo à noite. Então, a criança ou adolescente que tem um nível de seletividade de atenção, ele vai falar assim, é a cidade de São Paulo iluminada à noite, a cidade de São Paulo... Ele vai perceber que a cidade, ou pode falar que é uma metrópole, então já tiveram vários que vão direto numa atenção seletiva. Tem outros que começam a falar, tem prédios, está à noite, aqui tem, sabe, começa a dar alguma link na cena, mas não dá nesse esquema. Nesse esquema, assim, mais das coisas conectadas, tá? Então, eu coloco assim, que na atenção foram aplicados testes de figura e fundo para observar a seletividade. Aí eu vou colocando, a sua atenção é seletiva para figuras, mas é exclusiva para textos. Tem criança que já consegue ter uma seletividade na figura, mas no texto ele ainda não consegue resumir. É uma criança que é muito mais analítica e não é sintética. E esse tipo de criança vai ser aquela que foge do assunto, às vezes ela, numa pergunta da prova, ela vai ficar respondendo um monte de coisa lá que ela estudou, que ela até sabe, mas ela não dá exatamente a resposta que tem que ser dada, porque ela não tem uma atenção seletiva ainda.
E o gostoso, eu brinco com eles, porque quando eu avalio, eu já vou falando para eles, ó, agora, por exemplo, aquele que me dá tudo desconectado, eu falo, ó, toda vez que você estiver lá no consultório médico, esperando o médico, você vai olhar o quadro e você vai começar a pensar no todo. Como é que você falaria para mim? Ao invés de falar, tem mar, tem barcos, não, tinha uma praia com pôr do sol, entendeu? Para tentar mostrar e ele chegar nessa seletividade, às vezes treinando no dia a dia. E é muito bacana porque eles mesmos vão se corrigindo, né? Quando eu vou explicando para eles, e eu dou dos dois momentos. Primeiro, para eles me contarem cheio de detalhes, aquela criança sintética demais que responde sim, porque sim, né? Eu treino o contrário, para ele me contar um quadro, me contar uma história com riquezas de detalhes, e para aquela que é muito sintética, que é muito analítica, eu faço ao contrário. Para eles me darem um todo da cena, um todo do parágrafo, um todo do texto. Então, já dá para trabalhar muito nesse sentido. Aí, eu vou colocar os 3 níveis de atenção seletiva, seletiva já foi. Atenção concentrada, então aqui a gente vai ver se a criança ou adolescente tem aquele tempo de concentração, ele consegue fazer uma tarefa com começo, meio e fim. Aí faltou a dividida. Sabe aquela criança, o TDAH tem muito atenção dividida. Ele está fazendo uma coisa e está prestando atenção em outra. Então, às vezes, eu estou com o meu TDAH lá na minha sala, aí chega o motorista, ou chega a mãe, ele consegue estar fazendo uma atividade e falar, é o meu motorista. E longe, eu falo, mas como assim? Ah, é a tosse dele. Ah, é minha mãe, eu conheço o barulho do celular. Sabe, eles conseguem, é uma coisa absurda, eles estão falando com você e estão lendo o que está escrito na outra coisa. Então, o melhor de atenção do TDAH é a dividida. Por isso que quando eu vou nas escolas, na devolutiva, eu peço para deixar a criança no canto da sala, se possível, encostada na parede. Porque quando ela está assim, ó, gente, ela tem uma visão 180 da sala. Então, se cai um lápis lá no fundo, ela não vai precisar se virar para olhar e perder aquilo que o professor está falando, porque a alternada deles não é legal. E, geralmente, quando eu vou nas escolas, todo mundo põe o TDAH, até pela agitação, lá na frente, grudado na professora, e é um tiro na água, porque toda hora ele vai ficar olhando para trás. Tudo que acontecer na classe ele quer saber, ele vai virar o tempo inteiro. Então, isso não favorece para eles. Então, o legal é eles ficarem nessa... Então, eu já ponho no relatório, para colocar a criança nas partes laterais da sala e encostada, assim. Aí, tanto faz ser no fundo, pode ser mais na frente, mais encostada, porque é aquela criança que vai ficar do lado, e aí ela vai conseguir prestar atenção. Ela está olhando para o que aconteceu lá no fim da classe, mas ela está prestando atenção no que o professor falou. Quando a criança tem necessidade de contar as coisas que acontecem, como você faz a mediação para a sintética? Eu faço a mesma coisa, mas você está falando no texto? O que eu faço? É um treino, gente, eu falo para eles, e eles dão risada, por exemplo, às vezes eu vou treinar essa parte de ser sintético. Então, eu vou trabalhando o texto. Então, ele lê um parágrafo e ele me fala. A criança analítica, ela fala, e ela tem uma boa memória, ela começa a repetir tudo que está no parágrafo. E aí eu falo para eles, muita informação. Aí eles já dão risada quando eu falo muita informação. E aí eles vão tentando diminuir e deixar só aquilo que realmente importa no parágrafo. Né? Então, às vezes, eu falo assim, a menina se vestiu com um laço de fita amarelo. Se o laço de fita amarelo não faz nenhuma diferença no contexto, ela não precisa estar num resumo. Então, é isso que eu vou tirando de informação. Primeiro, eu vou mediando mesmo. Isso é importante? Se a gente tirar essa parte da história, vai mudar ou eu vou entender aquilo que aconteceu?
Então, aí a gente vai fazendo esse treino. E a mesma coisa na linguagem oral. Ontem eu estava atendendo uma menina e ela estava... O tempo estava passando, ela não estava me contando do que tinha acontecido na semana dela, e eu falava assim, pronto, tá, o que você quer me contar com essa história toda? Que aí ela foi direto, porque senão não dá tempo de eu rever tudo o que aconteceu durante a semana, se em cada história ela vai, analítica, ele chegou, ele falou, ele abriu a boca. Tem coisas que não interessam para a conversa, então a gente tem que ir fazendo esse treino. E pela história é fantástico, gente. Ah, tá, quando chega no consultório, exatamente, então foi isso que eu achei mesmo. Então você vai mediando a conversa, né? Então ele quer contar de uma coisa que aconteceu na escola, ele começa do momento que chegou na escola, que a professora mandou abrir, aí você fala, não, ó, vamos ser para aproveitar o tempo, eu sempre falo para eles, porque eles sempre querem ficar mais tempo no consultório, né? Porque é um espaço gostoso, a gente faz a parte da arte terapia, aí depois tem jogos. Então eu falo, ó, se você quiser, você vai ter que, se quiser fazer o final da sessão, escolher o seu jogo, você vai ter que ser mais rápido. Então me conta o que aconteceu. Tá, antena parabólica. Às vezes nos ajuda muito no diagnóstico. Ai, que bom. Antena parabólica deve estar falando aqui do TDAH, né? Não tinha visto eles. Exatamente, eles são uma parabólica, eles são aqueles que a gente pensa que tá lá jogando videogame, mas tá prestando atenção no que o pai e a mãe estão falando, o que o irmão está fazendo, eles são parabólica mesmo. Por isso, gente, ó, uma dica preciosa, às vezes o professor, o TDAH, ele fica mexendo nas coisas, o professor vai lá e tira o estojo. Ou a mãe tá estudando com ele está mexendo na borracha, vai lá e arranca a borracha, arranca não sei o quê. Eu faço ao contrário, eu deixo uns materiais na minha mesa, quando eles têm que estudar, eu dou bola para eles apertarem, massinha, estudo com eles fazendo slime. Tem criança hiperativa minha que eu já estudei com ela plantando bananeira. Gente, juro, e se eu mando olhar para minha cara e ficar quieto, o pensamento deles viaja. Agora, se eles estão fazendo outra coisa, como eles têm a atenção dividida boa, eles vão prestar muito mais atenção do que se tiver parado olhando. Então, isso é fantástico quando a gente fala, sabe, deixa mexer contanto que não faça barulho, não atrapalhe a sala, ele vai lá, fica mexendo no estojo dele, na canetinha, ele vai ser aquele que vai precisar. E quando ele faz isso, ele consegue prestar atenção. Então, às vezes eu vou na escola, a coordenadora fala assim, é inacreditável, ele é aquele que fica mexendo na mochila, está lá fazendo, aí eu chego, pergunto para ele, ou pergunto para a classe, e ele responde. E é exatamente por isso, pela atenção dividida que ele tem. E a atenção alternada, eu também coloco se ele consegue alternar a atenção, né? Se ele distrai com alguma coisa, se quando ele volta, ele lembra daquilo que foi feito. E, às vezes eu faço alguns testes, assim, durante o diagnóstico, eu falo um número, 1238, ó, durante a avaliação eu vou perguntar para você, esse número você tem que lembrar. Então, a gente vai vendo se ele está com essa coisa de fazer uma outra atividade e lembrar o que estava sendo feito antes, tá? Então, aí vai ser a atenção alternada. Aí eu começo a fazer o diagnóstico, começo a falar da parte de linguagem. Então, eu vou colocando que na área de linguagem foi avaliada a parte da oralidade, a parte de leitura e interpretação, eu vou deixando assim, tudo que foi avaliado, a parte do texto, então eu vou colocando se a criança tem boa leitura e interpretação, adequada à faixa etária e nível de escolaridade, tá, gente? Então, às vezes eu coloco assim, que ele tem uma leitura e interpretação, mas não adequada, ele consegue ler e interpretar, mas não tem uma leitura adequada com o nível de escolaridade que ele frequenta, nem faixa etária, tá? Então, às vezes ele consegue, porque se a gente coloca, às vezes ele não tem uma dificuldade na interpretação, mas ele não consegue ainda
fazer inferência, ele não consegue fazer coisas assim vincadas com a faixa etária. Mas tem uns que nem com menor, com textos muito mais simples, eles conseguem interpretar. Então, às vezes tem um transtorno de leitura e escrita também, tá? Então, eu vou falar como que é a leitura dele, se é lenta, se ele é labado, se ele é fluente, se ele interpreta, se ele tem um bom ritmo de leitura, né? Aí depois eu coloco as dificuldades na leitura se atrapalham a escrita, como que é a escrita dele, se é criativa, como que é a organização textual dele, como que é, se ele apresenta muitos erros ortográficos. Então, eu dou uma geral de toda essa parte de dificuldade na parte de linguagem. Ou não, né? Às vezes a criança vem, ela está tudo ok na parte de linguagem, e pega na parte de lógica só, ou perceptivo motor. Mas eu ponho um geral, assim, de como que está essa parte de linguagem, que é bem bacana. Quando eu percebo que tem um transtorno de leitura e escrita, quando eu percebi que tem muitas trocas disléxicas, eu coloco detalhado. Apresenta tais e tais e tais trocas disléxicas, né? E aí eu coloco como apresentou um transtorno de leitura e escrita, porque não sou eu que vou definir se é uma dislexia ou se é uma desortografia. Mas eu já dou todas as dicas para quem vai ler o relatório, um neurologista, por exemplo, por onde que ele vai, como que ele vai diagnosticar. Então, eu já deixo claro quais são as trocas que ele tem da dislexia, tá? Porque o desortográfico, que é mais ligado com o TDAH, ele também tem as mesmas trocas da dislexia, mas ele pode não ter, né, ele pode ser um disléxico, mas não ter TDAH, tá bom? E pode ter o TDAH, não ter a dislexia, mas ter a desortografia. Que também aí, ou às vezes eles vêm com um pacote completo, né, que é bem complicado mesmo. Então, a gente vai colocando, assim, também, como que é a estruturação de texto, eu deixo claro isso no relatório. Se ele põe sequência, começo, meio e fim, se ele faz omissões de letras, sílabas ou palavras, então, eu deixo já tudo, assim, muito especificado do que foi observado nessa parte da escrita. No diagnóstico, eu sempre faço um texto com eles. Então, ou eu peço para eles me apresentarem, ou como eles apresentariam a família dele, ou como eles se apresentariam para mim. Então, alguma situação de escrita tem que ter para a gente ter uma avaliação. E, além dessa, eu olho as coisas da escola também. Então, durante o diagnóstico, eu peço um dia para trazer o material, porque também já vou olhar se essa organização dele no caderno, tem muita coisa ali para ser analisada que nos ajuda nessa parte do diagnóstico. Deixa eu ver se tem uma pergunta aqui. Glauci, não entendi o que você está perguntando para eu falar novamente sobre o todo para o meio. De que parte que você está falando? Me esclarece aqui que eu tento te esclarecer, tá bom? Eu não tinha visto, tem que ficar mais de olho ali também. Tá certo. Tá bom. Deve ser da parte de atenção, né, que você falou? Bom, coloca aí, Glaucio, que eu tento te ajudar, tá bom? Então tá. Aí eu coloquei toda essa parte de linguagem, aí eu começo a colocar os testes perceptivo-motores. Aí eu tenho que pôr a parte de escrita também, se demonstra trocas ortográficas, se essas trocas estão ligadas às dificuldades da leitura, porque assim, se as dificuldades dele for FV, o TD, as surdas e sonoras, né, o valor posicional do R ou do L, aí se estão ligadas com a dislexia, né, com as trocas disléxicas, ou são aquelas trocas de 2S e C cedilhas, aí é outro jeito que a gente vai colocar no relatório, tá bom? Então, a gente tem que deixar isso claro, já ajuda muito a escola,
Porque nas orientações, por exemplo, se for trocas disléxicas, enquanto você está trabalhando, eles não podem descontar numa prova, né? Então, você vai combinando isso com a escola. Olha, por enquanto a gente está reorganizando essas trocas da dislexia, da desortografia, então, por enquanto, não podem ser descontados. Aí depois, conforme você vai trabalhando, você vai avisando a escola, se já foi trabalhado, já pode ser descontado. Porque eles não podem perceber que é muleta, né? Ah, que ótimo, então eu não vou ser descontado ortografia, então não preciso nem me preocupar, né? Então é muito pelo contrário. Quando eu faço o trabalho, eu já aviso lá. E esse trabalho, assim, 2 R's, ou se é com 2 R's ou um R, tudo que não tiver linkado, aí sim, vai ser descontado sempre. Se foi trabalhado na classe, o semestre inteiro, os sons da letra R. Então, aí pode ser descontado. Então, tudo isso é muito combinado diretamente com a escola, tá bom? Deixa eu ver, escrita, então foi toda a parte de linguagem, aí eu coloco a parte de avaliação das habilidades matemáticas, da classificação, da conservação e da inclusão. Aí eu coloco, às vezes ele vai bem na classificação, mas vai mal na conservação e na inclusão, ou vice-versa. Então, eu já deixo claro em qual ele não atingiu o objetivo esperado, porque aí a gente vai ter que ficar mais atento para o trabalho daquela habilidade que não está trabalhada, e a escola também vai ficar mais atenta do que precisa e o que pode ser cobrado nessa parte, tá? Aí eu ponho a parte perceptivo-motor, perceptivo-motora, e aí eu aplico o Bender, e a gente vê toda essa parte, para quem não faz a aplicação do Bender, coloca lá separadamente, como que é a coordenação motora, né, se ele tem, como que é o movimento, como é o movimento de pinça, como é a coordenação motora geral, como é a fina. Então, eu já coloco essa parte também, qual que tá boa. Às vezes ele tem um bom ritmo, mas a coordenação motora fina precisa ser trabalhada, né? Como que é a organização espacial? Gente, isso a gente pode olhar num caderno, se ele consegue se organizar, se ele sabe pular a linha, se fica tudo grudado, se ele ultrapassa a margem. Então, essa parte de organização espacial, a gente pode avaliar ali em loco no material escolar dele. Orientação espacial, aí também tem um monte de testes simples de, sabe, direita, esquerda. Eu faço muito com eles aquilo para ver se tem lateralidade cruzada, então eu vejo, ele pega a caneta com a mão direita, aí eu dou uma bola, ele chuta com a esquerda, e se eu der um binóculo para ele, um monóculo, né, ele vai pôr em que lado do olho. Então, a gente já vê se as coisas estão cruzadas, a gente tem que trabalhar mais essa lateralidade. Como trabalhar essa? Qual? Márcia, lateralidade cruzada. Com jogos que trabalha essa coordenação, por exemplo, o Twister é um que eu adoro, que trabalha a lateralidade. Tem vários, assim, tudo que tiver coordenação motora e organização espacial, então vai trabalhando essa parte. São os famosos jogos perceptivo-motores. Lá no YouTube, aqui no YouTube, para quem está já, né, no YouTube, tem já alguns jogos que eu pus de testes de percepção visomotora na parte do diagnóstico, mas eu coloquei vários lá que trabalham essa lateralidade. Então, às vezes eu faço na própria brincadeira para eles, assim, pega na sua esquerda, o que está na sua esquerda, o que está na direita. Então, tem vários jogos que trabalham isso. Não é que é prejudicial, Gláucia, a lateralidade cruzada, é que termina precisando trabalhar melhor, porque quando a criança vai trabalhar, por exemplo, um mapa, ele tem que ver como se fosse no espelho, né? O mapa, a planta. Então, a gente tem que trabalhar bastante isso. A lateralidade cruzada é uma coisa que a gente tem que estar atenta para trabalhar, só isso. Não é que é ruim, que é bom. Aquela criança que não definiu ainda, que está ainda, sabe, faz com as duas.
Então, tem uns que comem com a esquerda, escrevem com a direita, fica tudo muito bagunçado, né? Então, a gente tem que dar muito suporte de jogos e de trabalhos que trabalhem essa espacialidade para ele ficar melhor. Não, não é para ficar insegura, não. É muito pelo contrário, ó. Estou quase 30 anos em consultório. Aos poucos, vocês vão vendo assim que é o dia a dia que vai fazendo a gente ficar a experiência, né? A experiência que vai fazer a gente enxergar algumas coisas mais rápido ou não, mas você sabendo que você tem que avaliar essa parte de lógica, a parte de linguagem, a parte perceptivo-motora, vai seguindo alguns jogos, que algumas coisas, assim, você vai trabalhar sem nem saber que você está trabalhando, tá bom? E a gente está junto aqui, vai perguntando, eu vou ajudando. O que menos eu quero, assim, é que vocês fiquem inseguras. Por isso que, assim, às vezes, se vocês precisarem, no começo, usar a caixa lá piagetiana, vamos usar a caixa piagetiana, né? Se eu me sinto segura, se eu vou conseguir ver se ele classifica, conserva com jogos, eu vou usar os testes lá, eu vou seguir o meu tempo, o meu ritmo, que eu vou entender o meu paciente, né? Eu não preciso pular etapas. Mas a gente vai percebendo que tem, assim, um monte de coisa que a gente pode fazer, uma brincadeira de bola, agora chuta com a esquerda, chuta com a direita, você vai jogar com a direita e vai pegar com a esquerda, vai fazendo essas brincadeiras trocadas, né, que eles já trabalham na educação física sem saberem, né, todos aqueles jogos, aquelas dinâmicas, mas a gente já trabalha sabendo aquilo que a gente vai, o que a gente quer alcançar. Né? Por isso que eu falo que a minha sessão é 50 minutos, é uma vez por semana e funciona, porque naqueles 50 minutos eu pego tudo isso que foi avaliado e eu vou direto no ponto. Tenho um filho de 2 anos de idade, ele pega no lápis direito e quando brinca com a bola ele chuta com a esquerda. Não tem problema, essa fase ainda tá certo. Até os 4 anos ele está definindo, tá bom, Bárbara? Não se preocupe. Mas a gente pode fazer ele chutando com as duas, sabe? Agora vamos chutar com essa perna, vamos chutar com a outra. Pode fazer em forma de brincadeira. Nunca, não pode chutar com essa perna. De jeito nenhum, tá? Então, a gente vai usar como forma de desenvolver o outro, mas não que isso vá fazer grande diferença. Mas termina não tendo aquela coordenação, tanto, porque fica... Você não tem um treino de um lado só, né? Quando a criança não define. Mas com 2 anos está dentro. Não se preocupe. Tá bom? Depois que a gente avaliou essa parte perceptivo-motor, então, para quem não usa teste, tem que colocar no diagnóstico, você tem que perceber se ele tem organização espacial. Aí, na própria mesa de trabalho, você já vê isso. Gente, tem gente que não precisa aplicar Bender. Para que eu vou aplicar Bender se ele... Quando chega, ele senta, ele derruba o lápis, aí pega o caderno, ele já perdeu, ele vai recortar uma coisa, ele perdeu o recorte. Ele é todo desorganizado, ele não consegue se organizar no espaço. Então, a gente já sabe que tem uma defasagem aí na percepção visomotora. Já ouviu falar? Sim, deficiência específica da linguagem, tem. Então, porque, na verdade, toda essa parte aí do psicopedagogo, a gente não precisa ser tão específico. A gente vai trabalhar com a consequência, com o que chegou para a gente, tá? Então, eu percebi que tipo de... Ele tem um transtorno na leitura escrita, a gente vai trabalhar com aquilo que está aparecendo e que tem que ser melhorado para ele começar a ir bem na escola, tá bom? Temos que nos capacitar. Isso mesmo, mas só de vocês estarem aqui já não prova que vocês estão correndo atrás? As crianças não se cansam com as provas operatórias de Piaget? Eu não uso, gente, a caixa. A caixa foi lá no meu começo, eu acho cansativo. Eu me canso da caixa. Então, eu utilizo os jogos. Mas aí vocês vão se sentir seguras para perceber a conservação, a inclusão. Vocês vão perceber, vão ter essa segurança com o tempo.
Eu já uso, assim, jogos específicos. Ah, eu quero ver se tem conservação, uso o cara a cara, né? Quero ver se classifica, eu pego umas figuras e já mando ele classificar, né? De diferentes maneiras, com animais. Então, tem N maneiras da gente avaliar que não precisa ser aquela coisa formalzinha de teste, tá bom? Então, e esses transtornos, Reginele, eles vão vir para a gente já diagnosticados pelo neuro, pelo psiquiatra. Então, já vem o transtorno, qual é o transtorno. Mas para a gente, o que importa é o que esse transtorno causa. Ah, a criança não lê, não interpreta. Ah, a criança tem esse tipo de troca. Ah, a criança não consegue se organizar num texto. Ah, ela não consegue analisar, não consegue sintetizar. Então, é em cima dessas características que o psicopedagogo vai trabalhar. Então, a gente não precisa ficar tão preocupado nas nomeações do que tem. Tudo tem seu tempo de adaptação, tempo trará a segurança que precisamos, não tem outro jeito. Segurança total só com o tempo mesmo. Exatamente. E, gente, por isso que eu falo das histórias, porque quando a gente trabalha as histórias e as dinâmicas, a gente se trabalha. Então, é sempre aquela coisa. Muitas vezes eu me pego contando a mesma história e eu vejo que às vezes não é só para o paciente, era para mim, porque a semana inteira, por que a semana inteira eu estou contando essa história? Então, a gente vai se perceber muito nesse processo. E aí trabalha muito essa sensação que a história nos traz, né, de segurança, ou dos feedbacks que eu estou recebendo da semana, da psicopedagogia, são fantásticos, eu estou amando, estou tentando reconhecer pra caramba nessa dinâmica, nossa, como eu nunca... Sabe, esses feedbacks são incríveis. A gente não se deixar de trabalhar, a gente tem o tempo inteiro que correr, que a segurança vem mesmo. E a experiência vai trazendo isso, então, sei lá, aquilo que me deixava inseguro no começo, vou fazer uma devolutiva, tenho que me preparar, ficava horas me preparando, tenho que escrever tudo. Não, depois aquilo fica tão comum que você pega e você consegue fazer a devolutiva assim, tranquilamente. Tem um aluno TDAH e no laudo pede para colocar o aluno na frente. O que devo fazer? Coloca na frente, mas coloca perto da parede. Ou testa, fala que não deu. Gente, todos que são mandados colocar na frente, eles ficam olhando para trás. O TDAH precisa disso, né? Então, fica na dividida. E eu conversando com os meus TDAHs, eles falam exatamente isso. A professora me colocou lá, grudada nela, e eu fico olhando, mas eu viajo, como é que eles falam? Eu briso, eu fico brisando a aula inteira. Então, eles mesmos que trazem esse feedback. Agora, para colocar na frente, geralmente, às vezes, a mesa da professora é até mais para o lado, eu coloco eles mais, se for perto da professora, grudado na parede. Isso é uma coisa que vocês não vão encontrar na literatura, é minhas conversas com os neuros, nesse tempo todo que a gente montou esse relatório aí, tá bom? Quando a criança vem com laudo, o psicopedagogo faz avaliação diagnóstica, já pode partir para a intervenção? Pode partir para a intervenção, mas eu faço o meu laudo, eu faço o meu diagnóstico, porque eles não vêm detalhado, né? Ele não vai dizer se ele classifica, se ele conserva, como que é a organização espacial, ele vai vir com uma coisa geral, né? Ele vai vir com um laudo mais TDAH, é disléxico, mas ele não vai falar que tipo de troca que ele tem. Então, eu vou fazendo já. Gente, quando a gente descobre essa forma, o que é trabalhado para cada habilidade, a avaliação já é tratamento. Eu vou falar isso sempre porque é verdade. Você vai diagnosticar e você já vai ajudar a criança, tá bom? Olha aqui, o suporte já falou que vai deixar hoje gravada, mas amanhã vai tirar do ar, tá bom? Porque aí... Vamos deixar... Vai deixar... Vai tirar amanhã do ar, Vânia, aí você, quem sabe, você vai conseguir fazer a nossa avaliação. Também acho. Exatamente, Reginele, eu faço a avaliação.
O que eu falo de já ir trabalhando? Ele está com diagnóstico de dislexia, com transtorno de leitura e escrita. Você já começa daí. Você já vai avaliando e trabalhando. Lá você vai saber mais específico, né, o que é cada coisa, mas você já vai partir da onde a criança precisa ser trabalhada. É que você está falando em termos de neuropsicopedagógico, né? Estou falando já mais com cara de psicopedagogia. Quando a gente vai fazer o nosso diagnóstico, a gente já faz a parte da intervenção também junto. Que é aquilo que eu falei, quando a gente vai trabalhando, por exemplo, você está trabalhando, você está analisando se a criança tem uma leitura e interpretação boa. Quando eles estão fazendo isso, você já está intervindo a maneira, olha o ponto, vamos respirar, vamos olhar o todo da cena, sabe? Primeiro eu vou analisar se ele é sintaxe analítico, depois eu já vou trabalhando o contrário. É esse tipo de intervenção que eu estou falando. Porque já tem um diagnóstico formatado, dislexia, trocas disléxicas. Então, você já a análise, na avaliação, um direcionamento para ir trabalhando essas trocas, tá? Entendeu o que eu estou falando como intervenção? É porque, para mim, funciona desse jeito. Eu vou avaliando e vou dando os toques para a criança. Eu não preciso fazer uma coisa separada eu analiso e já dou alguns toques para ele já ir melhorando. Por isso que a criança já começa a dar uma melhorada, às vezes, no próprio período de diagnóstico. O laudo também tem que ver que tipo de laudo que veio para você, né? Se for um laudo do neuro só, não te dá tanta pista. Ele vai te dar o CID, vai falar, tem TDAH, tem coisa. Agora, um laudo de uma neuropsicóloga, ele já dá muito mais dica, é muito mais detalhado, tal. Mas aí a gente vai para o nosso diagnóstico psicopedagógico. A gente vai avaliar cada habilidade dentro de cada área. Trabalhei reforço com uma criança de 9 anos o ano passado, não consegui evolução com ela não aprendeu a ler. Os pais não acreditam na dificuldade dela, provável que este ano não irei trabalhar com ela. Que pena, né? Muitas vezes eles começam a falar que é preguiça, que é falta de vontade, e muitas vezes tem outra coisa por trás, né? Um outro transtorno, tal. O que é bacana, quando eu percebo que está muito difícil, eu já coloco algumas atividades para casa fazer também, porque aí já vai ajudando, principalmente nesse processo de alfabetização. Tem que estar todo mundo trabalhando muito junto para a criança melhorar. Gente, eu acho que a gente já passamos do horário. Bom, eu acho... aí no final, aí eu coloco a parte do raciocínio lógico-matemático, porque eu coloquei assim, primeiro as habilidades, depois eu ponho a parte ligada com... Vânia, falando que como você é PPX, vão deixar até amanhã, hein? Tá. Aí a parte de lógica e matemática, depois que a gente colocou as habilidades, tem que colocar também, gente, em situações formais ligadas ao conteúdo escolar. Porque às vezes a criança tem uma boa lógica nos jogos, mas ela não consegue interpretar um problema, fazer uma conta formal. Então, aí eu diferencio para a escola o que é na parte de habilidade lógica e o que é a parte linkada com conteúdo escolar. Iniciei uma pós em psicopedagogia, você veio para somar na minha trajetória. Gente, obrigada. Que bom que vocês estão amando. Faltaram algumas coisas, eu acho que eu vou, ao invés de dar correndo, eu vou fazer esse final na próxima live. E aí vocês venham com as suas dúvidas sobre diagnóstico, sobre relatório, que aí a gente vai continuar. Eu prefiro dar mais dicas, assim, para vocês e a gente fazendo mais a fundo do que eu correr e só mostrar um diagnóstico, porque para olhar um relatório vocês olham, mas eu prefiro ir explicando assim com vocês, tá bom?
Amei a participação de todos, está cada vez mais bacana, todo mundo participando. E qualquer coisa, vão mandando para mim as dúvidas, a gente vai colocando os temas das próximas lives, mas vamos continuar nesse, porque eu acho que tem muito assunto, que eu vou falar também dessa parte da emocional, de como eu coloco. Por que é importante? Porque para a gente fazer um diagnóstico completo, né, então tem que ser essa parte do linguagem, parte lógica, emocional, cognitivo e psicomotor. Tem que ser um todo, senão ele não fica fechado como uma coisa completa, tá bom? Então, gente, muito obrigada para vocês. Amanhã tem aula, não se esqueçam. E quem tiver alguma dúvida, pode mandar para o suporte, é suporte@métodopaulafurtado.com.br. Estou assistindo no transporte indo para casa. Ah, que bacana. Amei, gratidão. Gente, foi ótimo, eu que gostei. E toda quinta-feira, 18 horas, nosso encontro está marcado aqui, tá? No YouTube e no Instagram. Combinado? Mandem suas perguntas. Tem uma aqui que eu não vi. Tá bom? Gente, beijos.